Nós estamos dando sequência hoje na nossa série. A gente começou na semana passada uma série de pregações com o título Oxigênio, lutando contra uma vida sufocante. E aí a gente viu na semana passada, Eclesiastes capítulo 1, a gente leu do verso 1 até o verso 11, mas foi uma mensagem que englobou, na verdade, se você leu Eclesiastes ao longo da semana, você percebe que o capítulo 2, ele está contido na nossa reflexão. A gente viu que para a vida ser sufocante, basta ser vida, porque a vida é sufocante. Viver já é sufocante por si só. A vida olhada simplesmente debaixo do sol, ou seja, a nossa perspectiva naturalista, a vida sem o sobrenatural, sem Deus, sem algo fora daquilo que a gente toca, enxerga, sente, ela não faz o menor sentido. A vida só faz sentido com Deus. Esse é o resumo, essa é a síntese da nossa reflexão da semana passada. E hoje a gente quer meditar sobre uma questão de tempo. O tempo, ele pode ser o nosso maior inimigo, ou ele pode ser um grande aliado na sua vida. Tudo depende da perspectiva com que você olha para o tempo. O passado, o presente, o futuro, as épocas e as estações da vida, diferentes épocas e diferentes estações da vida, podem ser importantes para nós, podem ser relevantes na nossa vida, ou pode simplesmente nos fazer entrar numa depressão profunda. Pode ser extremamente sufocante. O olhar para as épocas, para as estações, para o tempo, pode sufocar a gente. E a gente precisa de um oxigênio que venha do alto. Por isso que eu quero que você abra em Eclesiastes capítulo 3. Se você não está com a Bíblia física, mas está com o aplicativo, lembra que eu estou usando a versão NVI. Eu não estou usando a Almeida Revista Atualizada, porque Eclesiastes já é sufocante demais. Numa linguagem arcaica fica o dobro. Então, pelo menos uma linguagem mais leve, que é a linguagem da NVI, para a gente sofrer um pouco menos lendo esse livro tão pesado, que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, e a gente vai ler do verso 1 até o verso 8. Hoje, infelizmente, a gente está sem a projeção, senão a gente até colocava o texto. Se você tem outra versão bíblica, você consegue acompanhar com certeza. Embora seja diferente a tradução, é possível acompanhar. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir para que o Espírito Santo fale mais uma vez ao nosso coração e nos instrua com relação àquilo que Jesus Cristo tem para o nosso coração nessa noite. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus amado, nós adoramos ao Senhor por já podermos participar como uma igreja, como um corpo de Jesus Cristo. Como uma só voz, nós louvamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós falamos com o Senhor nesse culto. E nós adoramos por essa oportunidade singular, ímpar, que temos na nossa vida, que é a oportunidade de falar com o nosso Criador, com o nosso Deus, com aquele que é soberano, com aquele que é Rei. Nós adoramos por podermos, com liberdade, entrar na sua presença e dizer glória, aleluia, e glória ao nome de Jesus, porque Cristo reina. Nós podemos dizer isso abertamente, porque Cristo, ao morrer na cruz por nós, Ele rasgou qualquer separação que havia entre nós e o nosso Deus, e nos deu a liberdade de dizer que Cristo é o Senhor da nossa vida e que Deus é o nosso Pai. Mas nós pedimos agora que nós possamos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. A tua palavra foi lida. Nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre ela. Mas o que nós queremos é que seja o Espírito Santo falando, ó Deus, aqui nessa noite. As palavras, ó Deus, que eu falo, mas que sejam usadas pelo Espírito Santo, para que não seja a minha mente, o meu coração,
mas seja a vontade do Senhor e as palavras do nosso próprio Deus ao coração meu e da igreja. Fala ao nosso coração. Opera em nós, opera com poder, opera de modo sobrenatural em nós. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Se vocês soubessem o tanto que eu apanho para a tecnologia, vocês iam ficar bobos de ver. Deu certo. Alguém aqui já leu, eu já fiz essa pergunta, mas eu esqueci a resposta. Alguém aqui já leu ou já assistiu o livro das Crônicas de Nárnia? Quem já levanta a mão só para eu ter ciência? Poucos, né? Quem já leu o livro no lugar de assistir o filme das Crônicas de Nárnia? Que bom. Talvez você já tenha assistido o filme, então, do Príncipe Caspian, a história do Príncipe Caspian, ou o livro do Príncipe Caspian. É uma das crônicas. Para quem não sabe, abrindo um parênteses, as Crônicas de Nárnia é uma série de crônicas, de histórias. Ela foi coletada num livro só hoje, chamado As Crônicas de Nárnia, de um autor cristão, numa perspectiva cristã, em que ele cria um mundo de fantasia e se passam histórias e mais histórias ali. Mas a ideia sempre o autor é C.S. Lewis, a ideia sempre é transmitir aquilo que C.S. Lewis, o autor, entende acerca do Evangelho. Essa é a ideia de Nárnia. E no livro do Príncipe Caspian, por sinal, vou só abrir um parênteses, quem leu o livro e viu o filme é uma decepção, porque não tem nada a ver com a história do livro, já repararam isso, né? São duas histórias diferentes, uma do filme e uma do livro. É só para confundir a nossa cabeça. Então, leia o livro do Príncipe Caspian, que é muito melhor do que o filme. Mas deixa eu fechar esse parênteses, porque isso não tem nada a ver. Voltando para a história do Príncipe Caspian, tem uma cena que ela é uma cena emblemática, ela é uma cena bonita, ela é uma cena que virou muitas figuras na internet, que é um encontro de Lúcia. Lúcia é uma menininha, talvez nesse livro do Príncipe Caspian, eu chutaria que ela tem 10 anos de idade, algo por aí. E Lúcia está conversando com Aslan. Se você não conhece as Crônicas de Nárnia, Aslan é um leão, que é uma representação de Cristo, que também é chamado de leão na Bíblia, figura de leão. E Aslan é o rei de Nárnia. E aí o que acontece é o seguinte, no primeiro filme, ou na primeira história das Crônicas de Nárnia, existe uma guerra entre Nárnia e uma feiticeira que tinha colocado neve em toda a Nárnia. E aí no final, Aslan reúne um exército, vai lá e passa igual uma manada em cima da feiticeira e acaba com o exército da feiticeira. Ele põe fim na brincadeira de uma vez só. E agora, na história do Príncipe Caspian, Nárnia está de novo passando por apuros, existe uma nova pessoa ruim reinando em Nárnia, e aí Lúcia, junto com seus irmãos, vão para Nárnia, eles moram no nosso mundo real e fazem um intercâmbio com Nárnia, né, nesse mundo paralelo. E aí eles ficam naquela expectativa de cadê o Aslan? Por que Aslan não está aqui, já que ele é o rei, para poder tirar esse rei que está fazendo tão mal para Nárnia? E aí Lúcia se encontra com Aslan. E ela pergunta assim, Aslan, por que você não veio nos ajudar como da outra vez? Lembra dessa cena? Ela pergunta, por que você não veio nos ajudar como você veio da outra vez? Era só você reunir o seu exército que acabava a brincadeira, não é? Eles já conheciam isso. E aí Aslan vira para Lúcia e fala assim, minha querida Lúcia, você vai ter que ser forte, porque nada acontece 2 vezes do mesmo jeito. Nada acontece 2 vezes do mesmo jeito. Como eu disse no início, as Crônicas de Nárnia são uma representação do Evangelho. É uma representação do cristianismo a partir da ótica de C.S. Lewis. Então, quando Lewis coloca na boca de Aslan uma fala dizendo nada acontece 2 vezes da mesma maneira, Lewis está entendendo que se a gente pudesse perguntar para Jesus, era isso que ele responderia. Ele responderia, Luian, nada acontece 2 vezes da mesma maneira. Rafael, nada acontece 2 vezes da mesma maneira. O que não é um absurdo. Na verdade, eu até concordo com C.S. Lewis. Se você já leu, por exemplo, os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai reparar que Jesus curou a mesma doença mais de uma vez, mas ele não repetia o jeito que ele curava. Cada cego ele curou de um jeito, cada coxo ele curou de um jeito, cada surdo ele curou de um jeito. Jesus agia de modos diferentes, em tempos diferentes e em pessoas diferentes. Então, de fato, para Jesus, nada acontece 2 vezes da mesma maneira. Eu concordo com C.S. Lewis quando ele coloca essa fala na boca de Aslan. Nada acontece 2 vezes da mesma maneira. Mas fechando esse parênteses sobre Aslan e Jesus, eu me faço um questionamento e uma reflexão, que é a seguinte.
Quantas vezes na sua vida você não perde tempo querendo reviver o passado, porque é muito difícil, é duro de aceitar que nada acontece duas vezes da mesma maneira. Quantas vezes você já não ficou preso no passado, porque você quer reviver uma história, você quer reviver uma experiência intensa do passado, um momento feliz do passado, porque você acredita que você pode reviver aquele momento, mas quando você tenta revivê-lo, você se dá com Aslan, dizendo para você, não dá para fazer duas vezes da mesma maneira. Isso pode ser, por exemplo, quando você era criança e seu avô tinha uma chácara, seu tio tinha uma chácara, você ia para lá e aí você sentia uma alegria, era um negócio assim diferente, porque você estava lá na chácara. Aí você cresce um pouquinho mais, você já se pega aí com 30 anos de idade, um filho, uma esposa, você não pode mais na chácara, mas você vai na chácara, quando você chega lá, não tem nada a ver com quando você era criança, não é a mesma experiência. A chácara já está tão mais velha quanto você está hoje. As pessoas que talvez foram com você já estão tão mais velhas quanto você está. A experiência já é outra, porque o presente não é, de modo nenhum, o passado. Isso pode acontecer com a igreja. Eu estou vendo que a maioria dos rostos aqui, ou dos que eu conheço, a maioria aqui já tem experiências com a igreja há algum tempo. E aí você, na sua juventude ou na sua infância, você ia em acampamentos da igreja, e tinha cultos especiais, momentos especiais, ou um acampamento específico marcante, que você se lembra, meu Deus, em 2002 eu fui no... 2002 tinha gente que nem nasceu aqui, hein? Em 2002 eu fui no acampamento tal, e o pregador, e foi aquele negócio, e hoje em 2021 eu quero reviver isso, aí você chama o mesmo pregador, e ele não é a mesma coisa. Por quê? Porque nada acontece duas vezes da mesma maneira. Mas é muito curioso como algumas experiências marcantes do passado, elas nos fazem querer revivê-las no presente. E rapidinho você percebe que não é possível reviver. E aí quando a gente fala sobre essas lembranças e sobre esse passado, eu estava lendo uma entrevista de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês conhecem, se não, tem muita coisa boa no Mário Sérgio Cortella que eu acho que vale a pena de assistir e de ler, de ouvir. Ele é bom. Eu não sei se ele é crente, eu sempre esqueço de perguntar, eu acho que não, mas eu não tenho certeza. E o Mário Sérgio Cortella, numa entrevista, ele divide esses sentimentos de lembranças em duas categorias. Não são categorias psicológicas. Se tiver algum psicólogo aqui, vai falar, nada a ver. Não, calma. É uma visão filosófica daquilo que Mário Sérgio Cortella entende sobre essas lembranças do passado. Ele divide em dois grupos. Um grupo ele chama de saudade. O que seria esse grupo de saudade? São aquelas lembranças que são boas. São aquelas lembranças que quando você traz para o presente, elas te fazem viver um presente melhor e pensar ainda mais no futuro. São lembranças agradáveis e que te trazem sentimentos bons, mas que não travam o seu presente. Por exemplo, eu dei o exemplo de igreja agora há pouco, e eu estava me recordando agora à tarde de um amigo meu, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, que ele veio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ele ama a Igreja de Pinheiros. Ele fala da Igreja de Pinheiros, você vê que o olho dele até brilha. E realmente, gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para quem já viu, quem conhece, é uma referência, uma excelente igreja. E aí ele traz à memória aquilo que, olha, lá os jovens faziam isso. Mas quando você conversa com ele traz aquilo, eu percebo muito claramente que ele não está querendo reviver as experiências de Pinheiros. Ele está querendo trazer aquilo que era bom para o presente para construir um futuro novo, aqui em Uberlândia. Não é simplesmente uma frustração de, olha só, nessa igreja não é Pinheiros. Aqui eu não consigo. Não era isso. Era uma visão de, eu tenho um passado bom, esse passado me motiva para que eu transforme o meu presente, para que eu olhe o futuro. Isso Mário Sérgio Cortella chama de saudade. Um segundo grupo, ele chama de nostalgia. O que é nostalgia? Nostalgia é o grupo da lembrança que dói. É o grupo da lembrança que fere. É o grupo da lembrança que trava o presente. Imagina só esse mesmo amigo meu, ao invés de trazer a experiência de Pinheiros e dizer, por que a mocidade não pode fazer assim, vai ser bom, por que não transforma? Ele simplesmente olhasse para trás, na época que ele era jovem na igreja de Pinheiros, dissesse, essa mocidade aqui, esses jovens dessa igreja não é a mesma coisa, e aí ele se privasse da experiência daquilo que Jesus poderia fazer enquanto ele estava ali.
Isso é nostalgia. Uma experiência passada que trava, que impede que você viva o presente, que você viva agora, impede que você viva experiências com Deus e com Jesus agora. É o grupo da nostalgia. E é nesse grupo que mora o problema. O problema não é você ter lembranças boas. O problema não é querer você reviver lembranças e trazer experiências. O problema é ficar paralisado por elas. O problema é quando você é controlado pelo passado. E algumas vezes a gente quer travar o nosso presente como se isso fosse possível. Você quer parar o relógio para ele parar de correr, para você dar uma voltinha lá no seu passado. Você revive aquilo e aí você quer voltar para o seu presente. Mas tem um filósofo brasileiro melhor do que o Mário Sérgio Cortella, ele chama Lulu Santos. E o Lulu Santos, ele diz que o tempo escorre pelas mãos. É verdade, gente. Já ouviram essa música? Tempos modernos. O tempo escorre pelas mãos. Você não tem tempo para perder tempo. Você não tem tempo para travar o seu tempo. Você não consegue. Embora você queira, às vezes, reviver o passado, o seu presente ele vai continuar correndo, queira você ou não. A sua vida vai continuar caminhando, queira você ou não. O que eu percebo, às vezes, é que a vida está caminhando e a pessoa não está. A correnteza está só levando ela. Parece que ela não está vivendo a vida dela no presente. Porque o passado está aqui arrastando, ela não quer viver esse presente. Ela não quer viver o presente. Na tentativa de travar o presente, ela vive simplesmente com a maré empurrando. Já viram pessoas assim? É possível que você tenha reparado pessoas assim. Você fala, essa pessoa ela não está vivendo o agora. Ela não sabe o que ela está fazendo aqui, ela não consegue experimentar nada do agora, porque o passado está travando ela. Mas não é só esse passado bom que pode travar a gente. Porque até agora eu só falei de lembrança boa. Mas existem passados negros, coisas ruins, que também tentam travar a nossa experiência do presente. Marcas e feridas do passado que fazem com que a gente não experimente o presente. Lembra aquela pessoa que há 10 anos atrás escorregou com você porque falou que você estava, sei lá, qualquer coisa que eu inventar agora vai ser ruim, então eu não vou inventar nada. Falou alguma coisa para você. Vai que eu falo olhando para alguém e a pessoa acha que é para ela, né? Então eu não vou inventar nada. A pessoa no passado deu aquela palavra maldita para você, dita do momento errado, dita de forma equivocada, e ela te feriu. E aí hoje você talvez não experimente muita coisa do presente. Ou aquela pessoa do passado que te feriu com alguma ação, não sei. Ou talvez algo do passado que você fez, e isso te impede do presente. Lá no passado você falou que não devia, e agora com vergonha você se priva de alguma coisa. Você fez o que não devia, você passou limites que não deveria ter passado. Eu vejo pessoas, e não é uma ou duas pessoas, várias pessoas eu já vi assim, que elas chegam na igreja e elas falam, eu gostei dessa igreja, eu gostei desse pessoal, mas se eles soubessem o que eu já fiz na minha vida, eu não seria aceito aqui. Se Jesus soubesse aquilo que eu já fiz na minha vida, ele não me aceitaria. Se Deus soubesse aquilo que eu já fiz na minha vida, eu não poderia me relacionar com esse Deus nem com essa igreja. É a marca do passado, é o peso do passado. Passado que trava o presente. A pessoa fala, eu não vou ficar nessa igreja. Por quê? Porque eles vão me julgar. Aí eu abro um parênteses para dizer, quem é você e quem sou eu para julgar alguém por causa do seu passado? Ontem, quando eu pregava essa mensagem, nós cantamos uma música lá na Mocidade, e nós cantamos hoje de manhã, os jovens estavam lá em casa hoje de manhã, nós cantamos assim, o passado já não mais tem poder, pois livre sou. Com Cristo nós somos completamente livres do passado. O passado ele não pode mais me aprisionar. O peso da culpa não pode mais me aprisionar, porque eu derramei todo o peso da culpa em um único lugar, aos pés da cruz, onde Jesus cravou de uma vez por todas o peso da minha culpa e do meu passado. O passado não tem poder sobre nós. Mas o problema também não é só quando o passado trava o presente. Não existem pessoas simplesmente travadas e deixando de experimentar o presente por causa do passado. Existem pessoas que são travadas por causa do futuro. Para quem não estava aqui na semana passada, a gente mostrou uma tirinha, a gente mostrou uma conversa também de um filme da Disney. Vocês viram que eu gosto de Disney, né? Eu gosto, a Disney é legal.
Eu mostrei do filme Soul. Talvez você tenha assistido essa semana de curiosidade, talvez não, mas assista, é um filme legal. E aí tem uma conversa do peixe com o ancião, e ele fala para o ancião assim: eu estou procurando um tal de oceano. O ancião vira para o peixe e fala assim: meu filho, isso aqui é o oceano. E aí ele fala: oceano? Isso aqui é água. Eu quero o oceano. É óbvio que ele era o oceano. Quem nunca se pegou querendo viver num oceano imaginário porque acha que a sua vida é só água? E aí você projeta uma vida no futuro, que você fala: essa vida é o oceano, é a liberdade, essa vida é a plenitude. Isso é quando eu casar, ou quando eu tiver dinheiro, ou quando eu sair da casa dos meus pais, ou quando essa igreja crescer, ou quando tiver um coral, ou quando o pastor emagrecer, alguma coisa do tipo. Quando chegar esse momento, no futuro, principalmente essa parte do emagrecer, porque eu já vi que talvez não aconteça tão rápido. Você projeta um futuro de felicidade, de plenitude, você projeta o seu oceano, e você vai nadando na sua aguinha, sem nunca chegar no tal do oceano. E aí, por que você não está experimentando o presente? Porque você só quer viver o futuro. Eu vou ser feliz na hora que eu morar na praia. Talvez você nunca more na praia. Ou eu vou ser feliz na hora que essa igreja estiver explodindo de gente. Talvez ela nunca exploda de gente. Ninguém aqui tem bola de cristal para saber o que vai acontecer na hora que o culto acabar e você sair ali na rua. Mas existem pessoas controladas pelo futuro. Na verdade, a gente tem até nome para isso, né? Chama ansiedade. Vamos cortar assim, ser sincero, o nome disso é ansiedade. E toda ansiedade é pecado. Toda ansiedade. É um distúrbio psicológico? É. Tem remedinho para ajudar? Tem, mas é pecado. E precisa ser lançado debaixo da cruz. Controlados pelo futuro, precisa ser lançado na cruz. É meio sufocante pensar sobre o tempo, não é? É meio sufocante talvez você ainda nem tinha pensado tanto sobre o seu passado e sobre o seu futuro, mas eu vou falando, aí você começou a lembrar de algumas coisas, já vai sentindo um pouquinho de sufoco. Talvez ao longo dessa semana você comece a pensar em mais coisas do seu passado ou do seu futuro e se sinta sufocado, porque o tempo realmente pode ser algo extremamente sufocante. O tempo pode tirar a sua paz. O passado e o futuro, eles podem tirar a sua paz e eles podem fazer com que você não experimente o presente. E aí eu olho para esse texto de Salomão aqui, porque esse texto aqui tem oxigênio, para quem ser sufocado pelo tempo. E tem oxigênio para quando você for sufocado pelo tempo, se você não estiver sendo agora. Porque o garoto sai. O garoto vai viver um pouquinho futuro ou de passado, mais do que deveria. E você precisa saber onde é que está o oxigênio. Olha comigo esse texto, o primeiro versículo, o que ele diz? Diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Talvez na sua Bíblia esteja escrito: para tudo há um propósito, ou algo parecido com isso. E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A primeira coisa que Salomão nos lembra para que a gente perceba que o tempo não precisa ser algo sufocante, é que Deus é soberano sobre o tempo. Ele quer que você olhe e você se lembre da soberania de Deus sobre as épocas e sobre as estações. Embora aqui esteja omitido, nesse versículo primeiro não está escrito aqui, para tudo há uma ocasião certa e um propósito de Deus. Mas o contexto, o próprio versículo 11, fala que Deus fez tudo apropriado e tudo formoso no seu devido tempo. O contexto aqui nos fornece grande informação de que Salomão entende que quem está controlando esses tempos, para ter uma ocasião certa e para ter um propósito, é Deus. Tudo tem um propósito. E quando a gente acontece que todas as épocas, todas as eras, todos os tempos, passado, presente, futuro, todas as estações de tristeza, de alegria, de dor e de euforia, todas elas estão debaixo da mão de Deus, pelo menos duas conclusões a gente tira. A primeira conclusão que a gente pode tirar é que nada acontece por acaso. Se Deus está controlando, é porque o acaso não tem vez na nossa vida. E quando eu digo nada acontece por acaso, é nada mesmo. Não existe um átomo se movendo no tempo e no espaço que não esteja debaixo da mão de Deus. Nada acontece por acaso. E a segunda conclusão é que a gente não tem o controle sobre nada.
Se Deus está no controle, você não tem controle, porque só pode ter um controle. O carro só tem um volante, só tem uma pessoa para dirigir ele. Então, ou você está dirigindo, ou Deus. E eu estou te contando agora que é Deus quem dirige o tempo e as épocas. E aí, quando eu olho e chego à conclusão de que Deus está conduzindo, então nada está acontecendo por acaso, e eu é que não estou conduzindo, isso me faz olhar de um modo diferente para a minha história e para as histórias que me rodeiam. Porque eu passo a olhar com um olhar de confiança, por exemplo. Se eu olho para a história, para as épocas, para os tempos, e penso que eu é que estou governando esse carrinho, eu é que estou no volante, eu é que conduzo, isso me dá desconfiança e insegurança. Porque eu me conheço, Camila, e eu sei que a minha capacidade de fazer coisa errada é grande. A minha capacidade de estragar o meu próprio futuro é grande. Eu sou o meu maior sabotador, e eu sei que você é o seu maior sabotador também. Se você é alguém honesto consigo mesmo. Porque você pode falar, eu não, né? Está mentindo, porque é. Você sabe que você erra e erra muito. Você sabe que você se sabota e você sabota o seu futuro. Mas quando eu penso que Deus é quem está conduzindo, significa que eu posso ter confiança de que todas as coisas têm propósitos. E tendo propósito não está acontecendo à toa, não está acontecendo por acaso. Nada é por acaso, isso me dá confiança no tempo. Mas por outro lado, se me dá confiança, isso também me dá um senso de dependência. E eu sei que é muito ruim você falar sobre dependência, porque a gente quer ser independente. Embora eu te conte e te diga que é Deus que está sentado no volante, eu sei muito bem que você quer colocar Deus no carona e segurar o volante. A nossa natureza humana é assim, a nossa natureza humana, ela quer sentar no volante, ela quer ser o condutor da vida, da história. Foi por isso que o pecado entrou no mundo, porque o homem quis fazer isso. Mas eu estou te contando agora que a vida que não é sufocante é a vida em que você está sentado no carona e não no volante. A vida de dependência de Deus é a verdadeira vida de oceano. O verdadeiro oceano que você vai encontrar não é num futuro projetado, não é num passado que você quer viver, é sentado no banco do carona e sendo conduzido por Deus na sua história, do jeito que Deus quer conduzir a sua história. Isso é oceano. O nosso convite para quem ouve esse tipo de pregação, para quem lê esse texto, é que você experimente depender de Deus. E eu falo com muita tranquilidade, experimente, porque eu sei que Deus não vai falhar. Se você experimentar, sentar no banco do carona e falar, vamos lá, dirige então, Jesus, eu posso te dar a garantia de que você vai ter paz. Porque Jesus sabe dirigir muito melhor do que você. Ele é o Senhor do tempo e o Senhor da história. Jesus sabe dirigir muito melhor do que você o tempo, a história e as épocas. A vida de dependência é o verdadeiro oceano, Tiago. A água é você tentar dirigir o carro. Continuando aqui dos versos 2 a 8 agora, vocês estão me acompanhando no texto? A gente leu o verso 1, do verso 2 a 8. Salomão agora lista 14 pares de experiências humanas, 14 contrastes. E aqui eu já abro um parênteses, porque só dele ter usado 14, isso já me indica alguma coisa. Talvez você não tenha nunca ouvido falar sobre isso, ou talvez já tenha ouvido falar sobre isso, mas o número 7 na Bíblia, ele raramente, para não dizer nunca, eu não vou dizer nunca porque vai que eu erro, né? Mas até onde eu sei, ele nunca aparece à toa na Bíblia. O número 7, ele sempre indica algo completo, algo que acontece de modo perfeito. E aí aqui nós temos dois grupos de sete experiências humanas, o que, segundo alguns teólogos, isso não é ideia minha, né? Mas alguns teólogos colocam como que Salomão tivesse te ensinando, querendo te explicar que todas as épocas precisam acontecer na sua vida para que você seja trabalhado e moldado por Deus. Isso faz parte da perfeição daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você vai e você precisa experimentar diferentes épocas na sua vida para você ser trabalhado por Deus. Por isso que ele usa esse número tão redondo de acordo com a Bíblia. E aí,
você olha para esses pares, eu listei só alguns, a gente não precisa ver todos, mas vai me acompanhando que ele começa falando que existe, por exemplo, tempo de nascer e tempo de morrer. Tempos em que Deus experimenta que a gente veja a beleza da vida. Não é? Existe uma celebração muito grande quando você vê um nascimento, você vê a vida começando. O Ricardo teve filho agora há pouco, eu estou vendo mais 2 crianças, meu filho mais um. A gente que vive, ou viveu recentemente, inclusive ele acordou agora, a gente que viveu recentemente isso, a gente que se lembra que existe uma beleza muito grande na vida chegando no mundo. Mas não só isso, existem nascimentos que Deus nos permite recomeçar, e isso também é muito bonito. Existe tempo de recomeçar. Por exemplo, eu me lembro quando meu irmão, eu já contei essa história, meu irmão teve leucemia, dos 15 até os 17 ou 18 anos, alguma coisa assim, foi uma luta contra a leucemia, e aí depois do transplante deu tudo certo, mas ali onde fez transplante, no quarto do meu irmão a gente celebrava quando ele estava indo embora. No quarto ao lado, alguém chorava a morte. Deus permitiu ao meu irmão recomeçar. São recomeços que Deus às vezes coloca na nossa vida, momentos que Deus nos permite começar de novo algumas coisas. Isso a gente vê que Ele é bom. Isso a gente vê que Ele é o Deus da vida. A gente traz isso na memória, Ele é o Deus da vida. Mas poucas pessoas que nascem e recomeçam, talvez se lembrem de que existe tempo de morrer. Quem aqui está preparado para a morte? Ninguém. Eu achava, por exemplo, falar de novo uma experiência pessoal, eu sempre falava isso, quando alguém lutava muito tempo contra uma doença, fulano já estava há 10 anos acamado, morreu, a família já preparava o coração. A gente sempre fala isso, né? Sempre pensa isso. Pois é, só que no dia 6 de janeiro a minha tia morreu. 9 anos lutando contra o câncer. Eu nunca mais eu falo isso para alguém, porque não é verdade. Se a pessoa está há 9 anos lutando contra o câncer, você quer que ela lute 15. E se ela tiver 15, você quer que ela lute 20. Ninguém está preparado para a morte. Não existe esse negócio, na minha perspectiva, de foi preparando o coração. A morte é um baque para todo mundo. Por quê? Porque a morte é o que existe de mais antinatural para nós. Nós não nascemos para morrer. Deus não nos fez para morrer. A morte é o ápice da consequência do pecado, da entrada do pecado no mundo. E quando você vai num velório, e eu como pastor, salvo engano, eu já fiz 9 velórios, em todos eles eu olho o morto e eu me lembro que o pecado é a causa de toda a desgraça que acontece no mundo. Tudo de ruim que acontece no mundo, toda desordem, toda desarmonia, o ápice é aquilo dali, um morto. Mas tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. E todos nós vamos experimentar os 2 tempos. Ele continua também, eu separei aqui, que ele fala sobre tempo de plantar e tempo de colher ou de arrancar o que se plantou. Tempo de arrancar, de plantar, e tempo de colher. Significa que você vai plantar e você não vai colher no dia seguinte. Anota aí, Marquinhos, você não vai colher no dia seguinte. Anota aí, Tiago. Não, brincadeira, não precisa anotar não. Você não vai morrer no dia seguinte. Ou morrer, gente. Falei. Colher no dia seguinte. Mas o que a gente quer? A gente quer plantar hoje e a gente quer colher amanhã. A gente planta sonhos, a gente projeta sonhos. Você começa e amanhã você olha assim, será que já foi? A arvorezinha está... Aí você está olhando para cima e tem só um galinho ali embaixo. Porque existe um tempo e um processo entre plantar e colher. E ainda te faço uma pergunta, quem disse que você vai colher? Quem disse que é você que vai colher aquilo que você plantou? Você pode colher, às vezes, do que outras pessoas plantaram. Você pode colher daquilo que você plantou, mas você pode não colher daquilo que você plantou. Você pode, por exemplo, hoje, se esforçar ao máximo por essa igreja, mas só a próxima geração ver essa igreja cheia, você não sabe. Você pode hoje começar um projeto de uma empresa e só o seu filho ficar rico com ela, você não sabe. Você não sabe se você vai colher aquilo que você plantou. Mas a gente é meio apressadinho, não é? A gente quer plantar, colher. Não dá certo. Porque existe um tempo
para cada coisa. E aí ele ainda fala, tem tempo de chorar e tempo de rir. O tempo de rir, todo mundo sabe que tem. Mas no tempo de chorar, o que tem de gente que engole choro e sufoca o choro, e não existe nada mais sufocante do que você querer sufocar sentimentos. Nada tira mais o oxigênio e te deixa sem respirar do que você querer sufocar um sentimento. Gente, quando é tempo de luto, quando é tempo de dor, simplesmente deixa essa lágrima rolar, porque é tempo de chorar. É tempo de chorar. No dia de chorar, é dia de chorar mesmo. Quando eu vou nesses velórios que eu falei, eu vejo às vezes o marido, o pai, o filho, alguma coisa sufocando o choro para ninguém perceber, ou está com vergonha, ou porque não quer que o outro se sinta abatido também, e aí você sufoca o sentimento, ou não só no luto, mas diversos outros momentos da vida. E aí, o que eu percebo é que às vezes muito tempo depois, essa pessoa ainda carrega mágoas, tristezas e feridas daquele momento, porque ela não botou para fora o choro no tempo de chorar. E isso às vezes joga lá para frente o tempo de rir. E quando chega o tempo de rir, tem os mal-humorados que não quer rir, não é? Já reparou? Tem gente que na hora que chega o tempo da alegria, está todo mundo feliz e a pessoa, foi mais ou menos. Porque ela sufoca também a alegria, para ninguém saber que ela é feliz, né? Sua vida está boa? Já viu pessoas que parece que quer que pergunta, porque mais ou menos. Nunca está legal, nunca está bom. Tempo de rir é para rir. Tempo de se alegrar é tempo de se alegrar, porque é o tempo que Deus te deu para você se regozijar nele. Se você está se alegrando, se tem um momento de alegria, você tem que se alegrar, porque Deus está te proporcionando isso. E quando chegar o choro, meu amigo, abre essa lágrima e deixa ela escorrer. Porque tem tempo de chorar e tem tempo de rir. E para fechar, ele ainda fala assim, tem tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de jogar fora. Juntar aquelas roupas e jogar fora. Juntar aquelas tralhas de casa e jogar fora. Ninguém consegue, né? Principalmente, eu, por exemplo. Vou falar de mim. Eu tenho 3 ternos no meu guarda-roupa, Ricardo. Qual que eu uso? Nenhum. E por que eu não jogo eles fora, Ricardo? Porque eles vão caber em mim. Né? Eles vão caber. Só que cada tempo que passa, os ternos encolhem. E eles não cabem em mim. E eu não consigo entender esse processo. Mas eu não jogo ele fora. E eu estou falando de roupa. Mas tem tanta coisa no coração, na mente, na vida, que você tem que jogar fora. E chega o tempo de jogar fora e você não joga fora. Gente, o próprio Salomão falou aqui, tempo de desistir. Jogar fora, desistir. Parar. Você já pensou que às vezes você tem que se reunir com a sua equipe no seu trabalho e falar assim, vamos parar porque não está dando mais, está dando errado. A gente projetou, a gente está trilhando um caminho e está dando errado. Ou aqui na igreja, a gente começa um projeto, vamos fazer tal projeto com os jovens, deu errado, vamos jogar fora, vamos parar. Tem hora que é assim, mas a gente não quer parar o que a gente começa. Só que às vezes, não querendo parar o que começa, aí você não consegue viver uma nova experiência, uma nova coisa com Deus, porque você está travando em algo que chegou o tempo de jogar fora. Então tem tempo de sonhar, de planejar, de projetar, mas tem tempo de falar assim, acabou, não dá mais. São estações diversificadas na vida. Boas e ruins. Experiências alegres e experiências dolorosas. Mas todas elas têm um propósito. É o que Salomão está dizendo. Todas têm um propósito. Deus usa cada uma delas para moldar o seu coração e a sua mente. O tempo bom e o tempo ruim. O dia de riso e o dia de choro. Todos os dias, eles são usados por Deus para trabalhar em você o caráter de Jesus Cristo. Todos eles. Deus não está fazendo nada à toa. Se você fica doente, Deus quer alguma coisa. Se você perde dinheiro, Ele quer alguma coisa. Se Ele te dá dinheiro, Ele quer alguma coisa. Deus sempre está trabalhando em você. Então, senta no banco do carona, Tiago, e deixa Jesus pegar o volante, porque é muito melhor. Ele sabe o que está fazendo. Eu queria refletir sobre, para a gente começar a concluir, algumas aplicações. A primeira aplicação, primeira lição que eu tiro dessa reflexão que nós fizemos, é que a gente precisa aprender
a viver o momento presente. Aprenda a viver presente. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, nos versos 15 e 16, ele diz assim: olhai, portanto, cuidadosamente como andais, não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa utilizá-lo com sabedoria. Utilizar o seu tempo e o seu momento presente com sabedoria. Marca aí, você não tem tempo para perder tempo. O espaço entre o dia de nascer e o dia de morrer é um espaço curto. Pergunta para quem tem 80 anos de idade se ele viu passar os 80 anos. Ele vai falar, era ontem que eu era jovem. Pergunta para quem tem 100 anos de idade, vai falar, era ontem que eu era jovem. Você não tem tempo para perder tempo. O tempo escorre pelas suas mãos, diz o filósofo Lulu Santos. O tempo está escorrendo pelas suas mãos. Sabedoria popular é bonita. É verdade, o tempo está escorrendo nas suas mãos. Você não tem tempo para perder tempo. Então você precisa aprender a viver o presente intensamente. Sabe? Só para você pensar um pouco. Você já parou para pensar que existe alguma possibilidade, não muita, creio eu, mas alguma, de essa ter sido a última pregação que você ouviu na sua vida? Porque você pode sair dali e você pode não chegar na sua casa. Mesmo você, Weber, que mora do outro lado, pode não chegar. Deus queira que não, mas vai que, não é? Você não sabe se essa é a última pregação que você ouviu na sua vida. Você não sabe se esses cânticos que a gente cantou hoje são os últimos cânticos que você cantou na sua vida. Você não sabe se aquele abraço que você deu hoje à tarde ao se despedir dos seus parentes foi o último abraço da sua vida, ou da vida deles. Você não sabe se aquela oportunidade de evangelizar um amigo foi a última oportunidade que você teve de evangelizá-lo na sua vida ou na vida dele. Se você soubesse que essa é a última pregação, que essa é a última vez que você senta aqui, que são os últimos cânticos que você canta, que era a última vez de abraçar, a última vez de dizer alguma coisa, como você viveria esse momento? Eu tenho certeza que talvez você colocaria muito mais intensidade neles. Acontece que você realmente não sabe qual é o último momento. Você não faz ideia de qual é a última pregação que você vai ouvir na sua vida, ou o último cântico, ou o último abraço. Então trata de viver o presente, porque o presente é aquilo que Deus tem te dado, é aquilo que Jesus tem proporcionado para você agora. Jesus te convida a viver o presente, não o passado e não o futuro. Você está vivendo hoje, você não está vivendo amanhã e nem ontem. Segunda reflexão, a segunda lição, é a gente aprender a colocar a nossa agenda debaixo da agenda de Deus. Sabe? Deus já tem tudo planejado. O Salmo 139, por exemplo, Marquinhos, ele nos diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida de Deus. Então Deus já tem tudo planejado. Deus já tem uma agenda para você. Cabe agora a você aprender a colocar a sua agenda debaixo da agenda de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, na nossa época. Você quer que tal momento dure tanto tempo, você quer que tal coisa aconteça em tal momento, você planeja e se aquilo não acontece naquele momento você se frustra, mas isso é porque você acha que você é o dono da agenda. Agora, quando você aprende a colocar a sua agenda debaixo da agenda de Deus, você vai viver em paz. Aprenda a colocar a sua agenda debaixo da agenda de Deus. Uma das coisas mais difíceis da vida é você aprender a esperar em Deus. Esperar já é ruim. Esperar é algo ruim. E aí você ter que esperar que Deus faça, sendo que você nem sabe se às vezes é aquilo que Ele vai fazer, isso às vezes pode nos consumir. Mas é porque nós temos uma visão equivocada sobre Deus. Porque se você olhar e souber que Ele é o Rei do Universo e sabe muito bem o que está fazendo, isso se torna descanso e não sufoco. Isso se torna oxigênio e não a falta dele. Confiar e descansar em Deus. Tem uma frase de Facebook, que também rola no WhatsApp de vez em quando. As frases de Facebook, elas são o ápice da sabedoria popular. Vocês já viram isso, né?
mas essa é boa mesmo. Ela diz assim: alguém começou sua faculdade aos 17 anos, o outro aos 25, outro aos 50. Alguém começou a ganhar dinheiro aos 30 e teve outro que só aos 40. Tem quem fez um doutorado aos 25 e o outro aos 50. O tempo de Deus é diferente para cada um, porque o propósito de Deus é diferente para cada um. Não fica frustrado se você não fez faculdade aos 18. Não fica frustrado se você não fez o doutorado aos 22. Porque tem gente que fez aos 50. Não fica frustrado se a sua empresa decolou quando você tinha 40, ou se ela ainda nem decolou. Não fica frustrado se as coisas não acontecem no seu tempo, porque Deus tem propósitos diferentes para pessoas diferentes. Deus age de modo diferente com pessoas diferentes. Se Deus não permitiu que você experimente algo ainda, é porque não é o momento de experimentar aquilo na sua vida. E talvez nem seja, talvez Ele não te permita experimentar alguma coisa. Mas a sua agenda tem que estar debaixo da agenda dele, de Jesus. Porque quem está sentado no trono, talvez você deva ler Apocalipse capítulo 4 para ser lembrado disso depois, você vai ver Jesus assentado no trono. E lá ele segura o cetro do Rei do Universo. Jesus, não nós. Então coloca a sua agenda debaixo da agenda de Jesus. E para a gente fechar, não seja dominado, controlado, nem pelo passado e nem pelo futuro. Na verdade, eu preciso até trocar isso. Não seja controlado pelo tempo, porque nem pelo presente. Não é a época, a estação do passado, do presente ou do futuro que domina a sua vida. Quem precisa dominar a sua vida é Jesus, para quem nem existe tempo. Para quem é eterno e o tempo não faz parte dele. É Jesus que precisa dominar a sua vida e não aquilo que você vive hoje. Porque senão o seu presente é um presente ruim e você fica ruim. O seu presente é bom e você vive uma gangorra. Não é assim. É Cristo que precisa dominar a sua vida e não o tempo. Não as épocas ou as estações. A gente precisa parar de ser controlado pelo tempo. Voltando na entrevista que eu li lá no início do Mário Sérgio Cortella, ele complementa ainda dizendo assim: quando você dirige um carro, você já notou, e eu também notei, que um carro tem retrovisor e para-brisa. Mas o retrovisor é menor do que o para-brisa, porque o passado é referência e não direção. Passado é aquilo que eu olho para ter clareza daquilo que eu já vivi e já passei, mas não é para lá que eu vou. Eu concordo com o Mário Sérgio Cortella. A sua vida ela só tem uma direção. É só para frente. É impossível você dirigir a sua vida no passado, se você tentar fazer isso no seu presente. Você é dominado por ele, então não seja dominado pelo passado. O passado, sejam experiências boas ou ruins, ela precisa ser referência nas coisas que vai fazer no presente e plantar para o futuro. Mas não é o domina a sua vida. Se o retrovisor desse tamanho e o para-brisa desse tamanho, você vai deixar de experimentar o presente. Então não seja dominado, é isso que Eclesiastes te ensinar. Quando ele fala que tem tempo para tudo, é porque o passado ele tem que ficar no passado. E o futuro está num lugar. No futuro. Você não está em nenhum dos dois. Você está agora. Então não seja dominado nem por um, nem por outro. Sobre o seu passado, tem duas coisas que eu queria muito que você soubesse hoje. A primeira delas é que se o seu passado, que te trava no presente, que te atrapalha hoje, é um passado de dor, é um passado de dificuldade, é um passado de erros em que você cometeu muitos erros e hoje eles te envergonham ou te paralisam. Eu queria te contar que eu queria te mostrar que você pode segurar esse passado agora. Faz isso mentalmente comigo, não precisa fazer com a mão não, mas faz mentalmente comigo, pega o seu passado. Agora caminha comigo até um lugar, até a cruz, e coloca ele ali, e deixa ele lá. Talvez você leia um dia na sua vida o livro O Peregrino, e você veja essa passagem lá. O peregrino conta a história de um homem que carregava um fardo muito pesado, e na hora que ele encontra a cruz, ele tira a mochila e deixa o fardo lá. Faz isso agora. Corre para a cruz, que foi onde Jesus cravou de uma vez por todas
toda dívida, todo débito que a gente poderia ter com Deus por causa de erros do passado e deixa lá, porque o passado precisa ficar cravado na cruz, onde Cristo cravou de uma vez por todas qualquer condenação que você merecia pelo que você fez. Se você acha que você merecia olhares de julgamento, você merecia mesmo, mas ficou cravado na cruz se você deixar ele lá. Se você acha que você merecia algum tipo de punição pelo que você fez, merecia mesmo, mas vai lá e crava na cruz, porque foi onde Jesus deixou. Pega esse fardo do passado e deixa onde ele tem que ficar, na cruz. Na cruz. A segunda coisa é que se o passado é um ídolo na sua vida, e quando eu digo ídolo, a gente conversou sobre isso essa semana nos grupos pequenos, ídolo é tudo aquilo que você quer colocar no seu coração para ter satisfação. E às vezes o passado é uma lembrança boa e você acha, eu só vou ser feliz se eu reviver esse passado. Eu quero te contar que você pode ser pleno, feliz, satisfeito em Cristo hoje. Porque o mesmo Deus e o mesmo Jesus que habitava no passado, ele habita hoje. O mesmo Jesus. Em quem não há sombra ou variação de mudança, diz Tiago. Jesus não mudou em nada. Ele tem o mesmo poder para fazer do seu presente o oceano. Se o seu problema é o futuro, que te trava, que te impede, eu queria te lembrar que o futuro pertence somente a Deus. Eu queria te lembrar que você não pode fazer nada para chegar nem mais rápido e nem mais devagar nesse futuro. Então coloca o futuro lá no túmulo da ressurreição, que hoje está vazio, porque o mesmo Jesus que morreu, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele trouxe esperança do futuro. A ressurreição é a prova de que ele está controlando o futuro. Coloca lá o peso e o fardo da ansiedade. Coloca em Cristo, coloca na cruz, entrega para Jesus o tempo e as épocas. Entrega para Jesus o tempo e as épocas, para que você viva hoje o oceano da satisfação da vida em Jesus. Vamos ficar de